Antes da gente introduzir a mensagem, eu estava ainda falando, vocês certamente já viram algumas postagens da igreja falando a respeito de 2020, é o início de uma nova década. Iniciamos uma nova década, de 2020 para 2030, vai passar rápido. E nós não podemos perder tempo, porque essa pode ser a década da tua vida, a década que define o resto da sua história. Tudo depende realmente de como você, o espírito, o foco, o quão focado você vai entrar. Em Deus faremos proezas. Diga comigo, em Deus. Não é na força do braço, não é na capacidade humana, não é na sua própria direção. Em Deus faremos proezas. E para quem estava na virada conosco, nós demos a definição de proezas. Proezas é aquilo que você não pode fazer de uma outra forma, senão através de uma unção maior, de um poder sobrenatural. E nós temos a nossa responsabilidade. Quando nós falamos, projeta aqui a primeira referência, por favor. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Diga comigo, eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância, ao máximo até transbordar. Essa é uma tradução. Ao máximo até transbordar. Quantas pessoas não têm desfrutado dessa vida abundante? Conceito de abundância, quantidade excessiva mais do que o necessário. Quantos não têm desfrutado? E por que não temos desfrutado? Muitos não têm desfrutado. Aí é que está. É por isso que a cada novo ano temos uma nova oportunidade. Na vida nós aprendemos, e nós falamos muito sobre isso ano passado. Há momentos que você tem que aprender, há momentos que você tem que desaprender e reaprender. Quem não é capaz de desaprender e reaprender, continua no mesmo lugar. Então, há momentos que nós precisamos entender que nós precisamos desaprender para reaprender. E esse reaprendizado é que vai nos conduzir a essa vida abundante, essa vida até transbordar, que é o que nós falamos tanto aí, principalmente na virada do ano. Todo mundo precisa de progresso. Todo mundo busca progresso. Ninguém quer estar no mesmo lugar. Ninguém. É uma das maiores frustrações do homem, é não progredir. O homem precisa estar progredindo. Precisa estar em evolução. E para isso acontecer, nós precisamos realmente entender algumas coisas, desaprender, aprender, reaprender, mudar atitudes, mudar hábitos, porque nós vamos falar de algumas coisas importantes, bastante importantes aqui. Eu gostaria muito que você absorvesse, porque tudo começa, e toda casa, gostaria que minha casa fosse diferente, tem que começar por um. Se não começar por um, nunca vai. Alguém tem que puxar a fila. Alguém tem que estar impregnado o suficiente, tomado o suficiente, focado, cheio o suficiente para contagiar
os demais, senão fica todo mundo no mesmo lugar. Um fica esperando que um vai, o outro fica esperando que o outro vai, o outro fica esperando que o outro tome a iniciativa, tome uma postura, o outro não toma, e aí fica todo mundo no mesmo lugar. Próxima referência. Portanto, pensem da seguinte forma. Diga comigo, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição melhor que a de um escravo ou um servo, apesar de ser dono de todos os bens. Se eu não falasse nada, se eu não explanar nada, aqui você é capaz de discernir o que está dizendo nesse versículo. Enquanto não atingir a idade adequada, ou seja, a maturidade, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Ele é herdeiro, mas não está preparado. Ele é herdeiro, mas ele ainda não pode tomar posse. Ele é herdeiro, mas não tem maturidade. Então, quando nós falamos, eu sempre falo sobre isso, quando nós... O que está escrito aqui? Novo. Então, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro do testamento, não está numa posição muito melhor do que a de um escravo. Por isso que tem gente que é herdeiro e vive como escravo. Por quê? Porque ainda não atingiu a maturidade adequada para tomar posse da herança. É isso que precisa entrar dentro de nós. Nós falamos muito o ano passado que nós somos muito semelhantes, nós somos iguais às nossas pequenas. Nós temos muito poucas diferenças, pequenas diferenças. Mas a pequena diferença que temos torna grande. E a diferença está na atitude. O que diferencia uma pessoa imatura de uma pessoa madura? Atitude. As atitudes delas. E é isso que nós precisamos entender. Mas quando nós falamos de maturidade ou a idade de realmente tomar posse, nós estamos falando de maturidade espiritual, porque talvez muitos aí falarem assim, mas como, eu sou um homem, eu sou uma pessoa já de 40, 50, 60 anos, eu sou de 30, sou de 20 e tantos, eu sou uma pessoa madura. Não, nós estamos falando de maturidade espiritual. Nós estamos falando de evolução, crescimento, preparação espiritual. Até porque, se não evoluirmos, não temos como desfrutar dessa vida abundante, essa vida plena. O ladrão está aí, roubando o tempo todo. E como você vai se defender do ladrão? Ele está aí roubando o tempo todo, roubando a paz, a alegria, saúde, prosperidade, roubando o que é seu, roubando família, roubando saúde, roubando dinheiro, roubando posição que era sua. Como uma criança é muito fácil de ser roubada. Um adulto, uma pessoa bem preparada, já é outra história. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Tá cheio de vídeos aí na internet, né? De vez em quando aparecem uns pra gente aí, que impressionante. Outro dia, meu filho falou assim, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Apareceu, depois, acho que por causa desse vídeo, apareceu outro para mim, até nunca tinha visto aquilo daquela forma. Um cara, ele deixar 3 caras no chão, 3 camaradas, ele evitou, fez de tudo para evitar. Quando não teve mais jeito, o primeiro soco que ele deu num caiu desacordado.
pegou o outro, caiu desacordado, pegou o outro, caiu desacordado, todos os três caiu desacordado. Sabe lutar. Não vai ser roubado. Ninguém tira dele. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres, e sim espiritual. É uma luta espiritual. Então, se é uma luta, nós temos que saber lutar. Senão nós nos tornamos vítimas. Está entendendo? Aí eu fiquei impressionado. A hora que eu vi o vídeo, eu falei, rapaz, e era um cara de idade. Eu falei, rapaz, o que é isso? Eu tinha visto com um soco. Tal! Nem mexeu. Já foi pro outro, tal! Não mexeu também. Agora, uma pessoa despreparada, né, teria levado tudo, feito o que quisesse e assim por diante. Então, nós precisamos entender que estamos falando de uma maturidade espiritual para herdar. Nós somos herdeiro. Eu não quero vida de servo nem vida de escravo, eu quero vida de herdeiro. Mas enquanto o herdeiro não está numa posição muito melhor, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar, diga comigo, apesar de ser dono de todos os bens. É dono. Herdeiro é dono. Né? Lembra do que o pai disse, do filho pródigo, disse para o irmão mais velho? Quando ele foi questionar o que, eu estou sempre com o senhor e tal, e ele falou, meu filho, tudo que é meu é teu. Quer dizer, se você não desfrutou, tudo que é meu é teu, você que não desfrutou, você que não fez uso, tudo que é meu é teu. Ele estava lá e questionando o pai, porque o pai fez uma festa para o irmão e etc. E ele disse, não, tudo que é meu é teu. Agora, se você não sabe tomar posse, o problema é teu, cara. Amém? Por isso nós precisamos amadurecer. E aí, a maturidade é o que nós vamos entrar, porque quando você fala de maturidade, você não vai entrar, você não consegue entender aonde somos roubados. Aonde? E é aonde nós vamos entrar aqui, tá bom? Deixa eu colocar, segue aqui por favor, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. É porque nós somos seus filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho e por meio dele clamamos Abba Pai. Agora você já não é, diga comigo, escravo, mas filho de Deus. E filho tem vida de filho, não tem vida de escravo. Filho tem vida de filho e não de escravo. Mas por que eu não vivo? Talvez esteja na maturidade. Aí você talvez não atingiu a maturidade para desfrutar dos benefícios, para administrar aquilo que é seu. E é onde muitos precisam entender para crescer. Quanto você quer evoluir nessa década? Começando pelo primeiro ano 2020. Porque se você perder 2020, você já perdeu o embalo do negócio. Se você perder 2020, se você caminhar, a Bíblia diz que nós somos comparados a um atleta. Certo? Quem assistiu a São Silvestre esse ano? Quem assistiu? Levanta a mão, por favor. Então vamos lá. Quem assistiu a São Silvestre? Sabe? São milhares e milhares de pessoas participando, certo? É isso? São milhares, não são?
e competindo de verdade? Quantos? Poucos. Se nós somos comparados a um atleta, todos, a Bíblia diz assim, vocês não sabem que todos correm no estádio? Todos, na verdade, correm, mas um leva o prêmio. Porque corre de tal forma, de tal maneira, que alcança o prêmio. Então aí você vai ver, a vida é mais ou menos como a São Silvestre. Tem gente que vai só para participar, tem gente que vai só para brincar. Vai ou não vai? Tem gente que vai vestido de super-herói, fantasiado. Tem gente que vai vestido de flor, margarida, de cachorro-quente, né? Vai fantasiar. Tem gente que vai só para brincar. Mas tem aquele grupo que ele vai para competir e vai para ganhar. É aquele grupo que desponta. Aquele grupo que deixa todo mundo para trás. Ele não olha o que está acontecendo ao lado. Você vê que não faz uma gracinha para a câmera. Enquanto o resto está tudo querendo chamar atenção, e passa, e brinca, e tal, e tal. Na vida, é a mesma coisa. Tem gente que está só para participar. Só para participar. Outros, para brincar. E brinca com a vida. Mas tem aquele grupo que ele não veio para brincar. Ele sabe o que ele quer, ele sabe aonde ele quer chegar, ele tem um propósito, ele está determinado a alcançar aquele propósito, e ninguém tira ele do foco. É esse grupo que nós temos que fazer parte. Competidores, tem muitos, mas quem vai alcançar o prêmio são poucos. E você precisa entender, temos uma década, 2020, início de uma nova década. E o início é agora, 2020, não é amanhã, o ano que vem, 2021, é agora. Temos 10 anos. E tudo começa, como será esses 10 anos? Começa a partir de agora. O que vamos fazer a partir de agora? O quanto estamos focados? O quanto não temos tempo para perder ou a perder? Não vamos perder tempo com besteiras, com coisas irrelevantes, com coisas que não vão contribuir para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Porque existem muitas situações que é só desperdício de tempo. Situações que não vão te acrescentar. Você não está simplesmente para competir ou você não está para brincar. Você tem um objetivo. E quem tem um objetivo, é como eu estava dizendo para meus obreiros aqui, quem quer crescer espiritualmente, quem quer falar a nossa língua, quem quer falar o nosso espírito, eu ainda estava falando para os obreiros. Primeira coisa que você tem que fazer, ler os livros da igreja. Para você falar a língua, para você ter o mesmo espírito, para você absorver o mesmo espírito que está dentro de nós. Se você quer crescer espiritualmente, junto com a palavra profética, em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os nossos inimigos. Está junto com a palavra profética. Pode prestar atenção que no início, na virada do ano, estava junto com a palavra profética. Buscai em primeiro lugar o reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque tudo de mais importante que nós precisamos, você pode fazer curso, fazer treinamento, fazer o que você quiser. Se te faltar a graça, a unção de Deus, foi tudo por água abaixo. Mas se você tiver a graça, se você tiver a unção, tudo o que você fizer vai contribuir e vai fortalecer aquilo que você já tem. Mas se te faltar a graça, se te faltar a unção, se te faltar o poder de Deus, que a graça, a unção de Deus ninguém pode tirar. O resto qualquer um pode tirar de você. Mas a graça de Deus, uma vez derramada sobre a tua vida, e se você está na direção certa, fazendo a coisa certa, ninguém tira de você. E a graça supre a sua deficiência. Pode prestar atenção que às vezes algumas pessoas olham para o outro e falam assim, mas rapaz, eu sou muito mais capaz do que aquela pessoa. Mas ele não tem a graça. Ele não tem a unção, ele não tem o favor de Deus. Então ele não vai na velocidade que o outro vai. Não acontece na vida dele o que acontece na vida do outro.
Então, esse é o ponto de partida. Então, eu quero crescer espiritualmente, então vai se alimentar espiritualmente. Não perca tempo com leituras que não te acrescentam. Não perca tempo com leituras lixo. Não quer. Esse é o primeiro conselho que eu vou dar a você. Quero crescer espiritualmente. Então, o que você vai ler? Você vai ler Troque Tudo por Amor, você vai ler Estilo de Vida em Deus, você vai ler Mudança de Vida, você vai ler Desperte o Gigante chamado Fé, você vai ler os devocionais, você vai participar das reuniões ativamente, você vai pela manhã, como nós ensinamos, você vai começar a preparar a tua mente para o dia, ouvindo o programa da Bispo, ouvindo as mensagens que nós postamos toda manhã, preparando a tua mente, preparando o teu espírito. E aí o que mais? Eu preciso crescer, eu tenho áreas da minha vida que eu preciso evoluir. Então você vai buscar leituras que vão contribuir para a evolução nessa área que você é deficiente. Está entendendo o que eu quero dizer? Não é ler besteira, não é ler lixo, não é ler fantasia que não vai contribuir para a tua evolução, que não vai contribuir para o teu crescimento. Entende o que eu quero dizer? Talvez você diz assim, eu preciso melhorar em economia. Eu preciso saber administrar melhor. Então vai buscar o que você não vai ler, sei lá, livrinho aí de como é que chama lá o... de fantasia, lá o... Harry Potter. Isso. Você não vai ler os livrinhos a saga de... Não vou falar esse nome não, que já enrosquei nele uma vez. Do Harry. Então, vai acrescentar alguma coisa para a tua vida? Não. Então, para que você vai ler? Gastar tempo com isso. Você vai buscar o que vai trazer evolução. Eu preciso melhorar no meu casamento. Então vai buscar leitura que te ajude a evoluir, crescer na sua vida conjugal, que te ajude a melhorar, a evoluir. Nós temos que investir naquilo que vai contribuir para o nosso crescimento. Pode passar. Gente imatura não está pronta para gerenciar herança. Vou ler algumas frases com você. Vamos falar de níveis de consciência. Nós vamos entrar aqui em alguns níveis de consciência para mostrar o quanto nós somos diferenciados. E o nosso instinto, quem tem simplesmente hoje um instinto de sobrevivência, nunca vai desfrutar de uma vida realmente abundante. Instinto de sobrevivência. O que significa o instinto de sobrevivência? Por exemplo, você pega uma formiga que é o primeiro nível de consciência, que tem o instinto de sobrevivência, você pega um pote de mel, um pote de açúcar, ela vai lá, certo? Se você tirar de lá e trazer para cá, ela vai vir para cá. Se você tirar e colocar lá em cima, ela vai lá. Ela tem um instinto de sobrevivência. É o primeiro nível de consciência. Se você pegar o segundo nível de consciência, que é semelhante ao do cão, um cachorro, por exemplo, um cachorro já tem um pouco mais, ele já é intuitivo, ele já tem uma intuição maior, mas o cachorro, ele também tem uma técnica de manipulação. Você percebe que ele já aprende a fazer as gracinhas dele, como te chamar a atenção, ele aprende a te dar algumas coisas para que você dê algumas coisas a ele. Você me dá e eu te dou. É mais ou menos assim, certo? Nós somos os únicos criados por Deus com um propósito específico. Tanto a formiga como o cachorro não pode simplesmente amanhecer, como chega agora 2020, e dizer assim, eu quero mudar tudo na minha vida. Eu quero ser uma nova pessoa, eu quero crescer, eu quero evoluir. Um cachorro nem uma formiga pode fazer isso. Ou pode? Não tem nível de consciência. O terceiro nível de consciência é o do homem. É o mais profundo. Mas nós precisamos ter cuidado para não ter um nível de consciência da formiga ou do cão, que só faz para agradar alguém, só faz para agradar os outros. Entendeu? Vive somente por interesse. Então eu dou porque eu quero receber, eu dou porque eu...
Nós temos um propósito, nós fomos criados com um propósito. E nós precisamos cumprir com o nosso propósito. Eu vou ler algumas coisas com você. O primeiro nível de consciência é o do comer e beber, que é o nível do instinto. É a consciência de uma formiga. A formiga se movimenta por instinto, onde tem um pote de mel, açúcar, elas estão lá. Muda o açúcar, elas seguem. Elas se movimentam pelas necessidades delas. Você sabia que a maior parte das cartas escritas pelo apóstolo Paulo foram escritas em momentos extremamente difíceis ou momentos que ele estava preso? Que ele foi chicoteado dezenas e dezenas de vezes, ele naufragou, ele foi espancado, apedrejado, preso. E em momentos como esse ele escreveu as principais cartas que nós lemos na Bíblia. Isso, o que o senhor quer dizer com isso, bispo? Propósito. A dor, a decepção, as traições, as humilhações, o sofrimento que passou, não fez com que ele dissesse assim: me decepcionei. Me decepcionei com ele. Estou lutando para salvar essas pessoas, levar salvação a essas pessoas, e olha o que elas fazem comigo. Está entendendo o que eu quero dizer? É mais ou menos o que boa parte das pessoas fala assim: dane-se, cansei de ser bonzinho. Não é? Cansei de ser bom para os outros. Agora, tanto faz. Não, quem vive com propósito, quem entende o seu propósito, não muda. Vai cumprir com o seu propósito. No instinto de sobrevivência. Não. Tem um propósito. E não para no momento da dor ou da decepção. Cumpre com o seu propósito. O segundo nível de consciência é o do cachorro, que vai além do instinto. Ele tem uma certa intuição, ele aprende que se ele fizer certas coisas, ele ganha certas coisas. O cachorro não só vai onde está a comida, ele vai até quem pode dar a comida para ele. Você que tem cão, quando você chega normalmente, ele vai até você, rola, lambe, para ganhar carinho e comida, né? Ele aprende uma técnica de manipulação. Eu faço o que você quer e você faz o que eu quero. Mas esse não é o nosso instinto. Eu não sou uma formiga e eu não sou um cão. Nós vivemos com propósito. E nós cumprimos com o nosso propósito. E não deixamos de cumprir com o nosso propósito. E não fazemos quando é conveniente. Não fazemos quando é conveniente. Fazemos o tempo todo. E você sabe que todos nós, por mais que muitos ainda não entenderam, não conseguiram encontrar o seu propósito, todos nós fomos criados para um propósito e com um propósito. Com um propósito e para um propósito. E o principal deles é que sejamos um canal de bênção na vida do próximo. E todos nós podemos. Todos nós contribuir para a evolução, para a transformação, para a mudança da vida de pessoas. Todos nós podemos. E começa pelo nosso viver. Começa por aquilo que está dentro de nós. Por isso que primeiro vivemos. E aí contagiamos, influenciamos. Se não vivemos, não influenciamos, não contagiamos. Amém? Versículos. Volta ali, por favor. Volta ali. Onde você estava? Pode voltar.
Esses são os dois níveis de consciência, são os níveis chamados de sobrevivência. Você não quer só sobreviver, quer? Quem vive vida em abundância está sobrevivendo? Sim ou não? Hã? Quem vive uma vida transbordante, abundante, está sobrevivendo? Vive no modo de sobrevivência? Sim ou não? Não. Quem vive em quantidade excessiva, mais do que o necessário, e quando nós falamos, nós estamos falando de tudo. Não estamos falando simplesmente de financeiro. Porque quando você vive uma vida plena, abundante, em todas as áreas da sua vida, você tem como ajudar em todas as áreas da sua vida. Contribuir em todas as áreas. E para todas as áreas da vida do próximo. Você tem como. Amém? Então, é isso que nós precisamos. Porque quantas pessoas estão pertinho de nós e nós somos um pouquinho de Jesus na vida dessas pessoas. Pequenos cristos na vida dessas pessoas. Porque cristão é pequeno Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Versículo. Por isso temos o propósito de lhe, diga comigo, agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Nós temos o propósito, é por isso que sempre vem aquela pergunta: o que eu estou fazendo glorifica a Deus, agrada a Deus? Sim ou não? Tem sempre essa pergunta. O que eu estou fazendo glorifica a Deus? Edifica? Deus se agrada? Se nós falarmos assim, eu não sou de ferro. Você sabe que uma das principais características, daqui a pouco eu vou ler para você, que eu costumo dizer o seguinte: se as pessoas levassem a sério Gálatas 5, fruto do Espírito, arrebentava na vida. Em qualquer área da vida, qualquer uma. Tanto é que numa segunda-feira, eu já fiz uma pregação do fruto do Espírito inteiro, porque ela tem tudo a ver com qualquer área da vida do ser humano. O cara pode arrebentar na vida profissional, financeiramente, pode explodir com Gálatas 5. Que é fruto do Espírito, e uma das principais coisas que está lá, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, que é o que falta na maior parte das pessoas. Se falta autocontrole, se falta domínio, se a pessoa não se domina, vai dominar o quê? Não tem como, não consegue dominar outras coisas. Pode passar. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Diga comigo, o meu ensino. Diga comigo, a minha conduta. O meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Quantos de nós podemos falar isso? Virar para o outro e dizer, talvez até em casa, virar e dizer assim, olha, você tem seguido de perto o meu ensino. Olha o que eu tenho te ensinado. A minha conduta, porque mais importante do que ensinar, você mostrar. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, e não uma fé fingida, a minha paciência ou perseverança, o meu amor e a minha perseverança. Nós devemos refletir, porque às vezes é muito comum a gente escutar assim, eu não sei por que a minha vida não muda, se você não souber, ninguém vai saber. Já mostra um nível de consciência que não é legal. Porque eu preciso pensar assim, eu sei porque eu ainda não cheguei lá, e eu tenho muita coisa a ser trabalhada ainda. Eu ainda não estou preparado. Eu ainda tenho que evoluir, eu ainda tenho que crescer. Eu ainda tenho que ter fruto do Espírito, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. Eu preciso ter mais maturidade, eu sei. Né? Eu talvez não esteja, se eu não estou conseguindo lidar com os problemas dessa medida, como é que eu vou estar com os problemas de uma medida superior?
Se eu não estou conseguindo vencer os desafios dessa medida, como é que eu vou conseguir vencer os desafios de uma medida superior? Se eu não estou conseguindo lidar com os demônios dessa medida, como é que eu vou vencer os demônios de uma medida superior? Está entendendo? Amém, pessoal? É igual hoje, né? A pergunta que eu vou fazer para os homens. Teve o UFC ontem? Tem? Teve? Teve luta ontem? Não? É mais ou menos assim, deixa eu fazer uma colocação importante para alguns. Eu já vi gente que deixou de estar num domingo de manhã, aprendendo, crescendo, evoluindo, recebendo a graça, a unção de Deus, porque não teve força, porque ficou até a madrugada assistindo o UFC. Luta. E o que isso vai contribuir para a vida da pessoa? Os caras estão lá ganhando dinheiro, e você? Uns apanhando para ganhar também, mas e? A gente tem que saber aquilo que realmente, espera aí, investir. Eu estou dizendo aqui, nós começamos 2020. O tempo perdido não volta. O tempo desperdiçado é evolução que você deixa de estar adquirindo, crescimento. Esses dias que eu parei, mas não deixei um dia de cumprir com a minha meta de meditação e com as minhas leituras paralelas. Esse era o meu objetivo principal. Por quê? Porque eu não estou de férias espiritualmente. Não estou de férias espiritualmente. Você pode parar para descansar um pouco, mas eu não estou de férias espiritualmente. Eu não descanso de Deus. Eu não descanso espiritualmente. Eu preciso estar alimentando. Eu preciso estar evoluindo. Eu preciso o tempo todo, porque está vigiando. E se nós já entramos, e o Espírito Santo já tem falado isso conosco, nós entramos numa nova década, nova oportunidade, então entra focado, para dar condições a Deus de cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. Em Deus faremos proezas. Proezas você não faz na força do braço. Realmente proezas que se estabelecem, realizações grandiosas, gloriosas, você precisa, a palavra já começa certo, ó, em Deus. Em Deus. Não é na capacidade humana, habilidade, inteligência, conhecimento simplesmente humano que você vai fazer proezas. Em Deus. E ao que permanece. Eu terminei? Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito. Diga comigo, cumpra todo o bom propósito. Eu sempre falo sobre isso, né? E porque a primeira vez que eu ouvi, eu falei, isso tem todo sentido. Propósito é propósito, não é cumprimento, não é realização. Tem gente que passa uma vida inteira e nunca sabe qual é o propósito, nunca se cumpre o propósito de Deus na vida dele. Porque ele nunca está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, está sempre fora do tempo. E para quem gosta daquele versículo de Eclesiastes que diz, há um tempo determinado para todas as coisas, é outra coisa que nunca se cumpre na vida de alguém, porque sempre está fora do tempo. Sabia? Tem gente que gosta muito de Eclesiastes, fala assim, há um tempo determinado para todas as coisas e tal, há um tempo para todas as coisas. Ok, é verdade. Há um tempo para todas as coisas, mas desde que você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, no propósito certo. Tem gente que está sempre fora do tempo. Está sempre. É tempo de plantar, ele não está plantando. Não é verdade? Como nós estamos começando agora, é tempo de plantar. Nós temos 10 anos aí. E esse é o primeiro de 10, é o primeiro da década que define
Eu comigo, eu tenho, e com a minha família eu tenho falado sobre isso. Não perca tempo, porque são 10 anos para definir a nossa história. Daí para frente é lucro. Daí para frente é lucro. Fazer uma boa construção em todas as áreas da vida. Então é tempo, e isso não vai simplesmente porque a gente vai dizer assim, esses serão os 10 melhores anos da minha vida. Vai se você entrar com foco, se você entrar com propósito, se você entrar concentrado, de você tirar o que eu vou te mostrar já já. Pode passar, versículos. Assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça. Diga comigo, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês. E vocês nele, segundo a graça de nosso Senhor, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, Efésios 4,14, levados, diga comigo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, porque criança não pode herdar. Criança não está preparada para herdar. Ele tem direitos, mas ele não pode tomar posse. Por quê? Não tem maturidade. Entende? Vai ter que ter alguém, um tutor, para esperar amadurecer. Quanto mais rápido a gente amadurece, mais rápido nós vamos tomar posse da herança. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Criança é facilmente enganada. Jogado para cá, jogado para lá, o vento sopra, ele vai, o vento sopra, ele vem. Por quê? Porque é criança, não tem maturidade. E nós precisamos entender isso com muita profundidade, é o que eu sempre digo, tá? Não venha assistir um culto, não. Não venha assistir um culto, porque não vai acrescentar nada para você. Não vem. Eu fui assistir um culto. Não, faz isso com você. Porque se a única coisa que você está fazendo aqui é assistir um culto, você vai entrar e sair do mesmo jeito, você vai ser o mesmo, vai continuar as mesmas coisas, vai continuar os mesmos resultados. E o poder glorioso da palavra não vai se materializar na sua vida. Não vai. Por isso que nós adotamos e temos pedido para vocês, eu sei que muitos às vezes não gostam, que tira a concentração e tal, mas sempre faça anotações. Porque é importante que você consiga identificar pontos que você já vai trabalhando, eliminando, já colocando em prática na sua vida. E isso vai contribuindo para o seu crescimento. É como eu disse, né? A nossa pequena diferença que há entre nós torna os resultados grandes. E a diferença está nas atitudes. Então, quanto mais rápido a gente entende as coisas, mais rápido colocamos em prática, mais rápido vamos colhendo os resultados. Pode passar? Diga comigo, apanhe para nós as raposas. As raposinhas que estragam as vinhas. Diga comigo, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. E se as raposinhas estragam as flores, não tem fruto. Porque primeiro vem as flores, depois vem os frutos. O que são as raposinhas? São as inhas, as coisinhas, que geralmente parecem insignificantes. São atitudezinhas, são errinhos, são coisas pequenininhas, que a gente acha que não tem problema algum. Porque geralmente a gente diz, eu não roubo, eu não mato.
eu não me prostituo, né? E assim por diante. Então, está tudo bem. Não está tudo bem. Porque as raposinhas é que têm devorado a vinha de muitos. Sabe o que é a vinha? O que significa a vinha? A vinha significa alegria. A vinha significa prosperidade, abundância. Mas principalmente alegria. O produto da vinha significa alegria. E aí, que atitudes são? Vamos lá. Frases. As raposinhas são aquelas inhas que são ignoradas, mas estão causando mais estrago do que as chamadas grandes. Achamos as raposinhas inofensivas, mas não são. Causam mais estragos porque são ignoradas. Caçar coisas grandes é fácil. Vemos mais rapidamente, como eu disse. Se você olha para algumas situações, alguns poderiam dizer assim, eu bebia, eu fumava, eu usava droga, eu adulterava, eu era extremamente adúltero, eu roubava, eu fazia o mal, enfim. É fácil identificar. Mas não se resume simplesmente nisso. Tem muitas outras coisas que são asinhas, que é o que está devorando realmente a vinha de muitos, que está roubando a alegria, que está roubando a prosperidade, a felicidade. Achamos as raposinhas inofensivas, mas não são, causam mais estragos porque são ignoradas. Caçar coisas grandes é fácil, vemos mais rapidamente. Pode passar? É hora de caçar as raposinhas. Romanos, se vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer, diga comigo, vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou seja, nós vivemos o tempo todo para Cristo. O tempo todo. E grave que a nossa maneira de ensinar, de viver a palavra, é diferente da maior parte que é pregado. Porque tem pessoas que têm isso aqui como religião. Isso aqui não é religião. Isso é um estilo de vida cristão. É um estilo de vida vitorioso. É um estilo de vida inteligente. Tem pessoas que falam, eu tenho minha religião. Não, querido, isso aqui não é religião. Nós vivemos um estilo de vida cristão. Um estilo de vida cristão, que é inteligente, que é o estilo de vida do Senhor Jesus. Os ensinamentos preciosos do Senhor, que torna qualquer homem vitorioso, bem-sucedido em qualquer área da sua vida. Às vezes as pessoas olham como coisa menor, religião. Não, todos os ensinamentos bíblicos é para todas as áreas da vida. Se você colocar em prática, você será bem-sucedido em qualquer área da sua vida. Qualquer uma. Porque tem respostas para tudo, tem ensinamentos para tudo. Para todas as áreas. Por isso tem que se mudar a visão. Ah, cristão é gente fraca, pelo contrário, é forte, querido. Fraco é quem a carne vive vencendo. Viu? A carne domina, não tem autocontrole, não tem domínio, a carne manda, você faz. A pessoa não, as raposinhas, a atitudezinha já não te domina mais. Ela está sob sujeição, sob controle. Quando nós falamos, vocês não sabem, de todos que correm no estádio, todos correm, mas um só alcança o prêmio, corre de tal forma, de tal maneira, que alcança, subjuga o seu corpo, ou seja, subjuga a sua carne e o reduz à servidão. Você não é servo da sua carne, você não é servo das suas emoções, você tem controle sobre elas. Que se você pegar qualquer livro que hoje seja moda aí, que muitos escreveram e se tornou aí um manual para muita gente, você vai encontrar esses ensinamentos. Eu duvido que você pegue qualquer livro, seja de quem quer que seja, que você não vai encontrar o fruto do Espírito lá.
Eu te desafio a isso. Pega lá todos os ensinamentos de qualquer grande escritor, tanto brasileiro como americano ou qualquer. Veja lá, eu te desafio, se você não vai encontrar o fruto do Espírito lá. Qualquer um. Se você não vai encontrar, para você ser bem sucedido na vida, você vai ter que ter autocontrole. Você vai ter que ter equilíbrio. Para você ser uma pessoa bem-sucedida na vida, para alcançar o seu sucesso, o sucesso almejado, você vai ter que ter perseverança. Está lá, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, perseverança. Seja uma pessoa bondosa, que é fruto do Espírito, bondade. Paciência. Alguém vai chegar a algum lugar sem paciência? Sim ou não? Não. Paciência para aprender e paciência para ensinar. Quem não tem paciência para aprender, não aprende. Quem não tem paciência para ensinar, não ensina. Não sai do lugar, sozinho você não faz nada. É tudo fruto do Espírito. Frase, por favor. Diga comigo, fofoca, crítica, inveja, murmuração, as chamadas pequenas indisciplinas. Por que chamadas pequenas indisciplinas? Eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quer ser bem-sucedido? Seja do sim ou do não. Qualquer coisa paralelo a isso é maligno. Seja uma pessoa que você deu a sua palavra, você deu o seu sim, sofra o prejuízo, mas cumpra com o sim que você deu. Você disse não, sofra o dano, mas cumpra com o não. Porque há momentos que a gente tem que dizer sim, há momentos que a gente tem que dizer não. Certo? Você prometeu algo, cumpra. Sabe uma das coisas mais idiotas que eu vejo? Algumas pessoas sujando a sua imagem, o seu nome, acabando com a sua credibilidade, com conversinhas mais ou menos assim. Ele fala que vai fazer algo já sabendo que não vai fazer. Mas ele fala que vai fazer. Ele já sabe que não vai cumprir. Na vida profissional isso é terrível. Ele pega um serviço, ele sabe que ele não vai entregar naquele dia, mas ele pega falando que vai entregar naquele dia. Telefone. Daqui a pouco eu te ligo. Já sabe que não vai ligar. Já está despachando o outro. Não é melhor falar assim, hora que eu puder, eu te retorno? Quando eu tiver um tempo disponível, eu te retorno. Mas daqui a pouco eu te retorno, já sabendo que não vai. Lembre-se sempre que Deus nos julga pelas intenções e motivações. Hoje eu passo aí, sabe que não vai passar. Já sabe que não vai passar, falou por falar. Não estou falando daquela situação que a pessoa falou, mas não deu. Que depois ele dá uma satisfação. Querido, eu falei para você que eu ia passar, mas complicou para mim aqui, eu não vou conseguir passar, mas amanhã eu estou aí. Mas o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tudo. Cristo disse, Jesus disse, seja o sim de vocês sim, e seja o não de vocês não. O que passa disso é maligno. E Jesus vai construir a sua boa reputação? Jesus vai construir para você a credibilidade? É você que constrói. Ou destrói. Porque não foi Cristo que destruiu com a credibilidade de alguns. Foram alguns que destruíram com as suas ações, com as suas escolhas. Então, trate isso com seriedade. Porque pequenas indisciplinas. Tal hora eu estou aí, arranca o couro, mas tal hora está lá. E se porventura, não estou sendo... vamos lá,
Bicho, o senhor está exagerando. Não. Enrolou, eu vou dar uma atrasada, mas daqui a pouco eu estou aí. É verdade ou não é? Quem não gosta de esperar, não faça ninguém esperar. Tenha respeito pelo tempo do outro. Tenha respeito pelo horário do outro. Quem não gosta de ser enganado, não engane. Porque as pequenas indisciplinas, diga comigo, pequenas negligências, são raposinhas. São raposinhas. Eu já escutei de pessoas aqui dentro, alguém falar assim, procura o fulano, falo, não, enrolado. Você pensa que é fácil eu escutar uma coisa como essa? Porque isso vem de encontro, né? Eu, na qualidade de pai espiritual, falo, mas você ensina. Você ensina. Não é verdade? Nós precisamos ter cuidado, porque como Deus pode promover e colocar numa posição de destaque um péssimo exemplo? Pode? Você vai ser o primeiro a questionar. Quando Deus coloca, talvez você fale assim, mas como é que pode essa pessoa estar nessa posição? Não cumpre com a palavra, não cumpre com o que promete. Pode ser pedra de tropeço para outros. Tem pessoas que talvez nunca vai pisar dentro da igreja por causa do péssimo exemplo de alguém. E Deus vai cobrar isso de quem? E o outro, por não ter discernimento e podia separar, dizia, não é todo mundo assim. Mas fala, né? Eu não vou lá, porque lá é como se fosse todo mundo igual. Não é assim? Já põe num pacote só, é tudo igualzinho. E não é tudo igual. Então, se eu quero que Deus me promova, eu preciso ter uma postura irrepreensível. Eliminar da minha vida as raposinhas. Eliminar da minha vida, fofoca, crítica, inveja, murmuração, a chamada. Até porque eu gostaria que você tivesse o mesmo temor que eu tenho, e o meu temor é por ver todo mundo colhendo o que plantou. Fofoca, vão fofocar de você. Crítica, vai criticá-lo também. Vão criticá-lo. Se você tem, terão de você inveja. As pequenas indisciplinas, elas vão te prejudicar tremendamente. São unhas, raposinhas que você tem. Eu gostaria muito que você depois parasse e fizesse assim, pegasse sua agenda e o que é raposinha na minha vida que eu vou eliminar? Não vai me acompanhar não, porque não vai me roubar mais não. Não vai roubar minha vinha, não vai estragar minha vinha mais não. Sabe por quê? Eu vou desfrutar dessa vinha. Eu quero alegria. Eu quero uma vida abençoada. Então o que é? Fofoca, crítica, inveja, murmuração, indisciplinas. Quais são as pequenas indisciplinas? É igual a história de horário. Horário, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você já prestou atenção que é um vício chegar atrasado? Já prestou atenção? Sabe como é que eu descobri isso? É na igreja. O culto é de semana é corrido, então chega atrasado. Mas e domingo? E feriado? E se mudar de horário? O culto não vai ser tal hora, vai ser tal hora. Então você vê que é um vício. A pessoa só acostumou a fazer as coisas só em cima da hora. Isso é ruim para você, Deus não pode te promover. Você dá mau exemplo. Você vai ser mau exemplo para você, vai ser mau exemplo para quem está ao seu redor. Sua própria família. Talvez vão começar a plantar isso com você, marcam com você e só chega atrasado. E assim vai. Tem que eliminar as indisciplinas. Nós estamos caminhando para um outro nível. E eu preciso realmente contribuir, dar condições a Deus
de realizar realmente, mostrar a Deus: Senhor, está aqui, eu sou maduro, eu quero a minha herança. Eu não sou mais como criança. Eu sei das minhas responsabilidades. Eu estou trabalhando, eliminando da minha vida asinhas, intenções e motivações erradas. Ah, você faz, mas faz com que intenção, com que motivação? Essa é uma outra lei terrível. Tem gente que não tem galardão nenhum, recompensa nenhuma no que faz, porque a intenção e a motivação é errada. Manipulações. Tem gente que é manipulador. Até o tom de falar já é com uma manipulação. E a gente precisa, quando nós falamos sobre isso, de eliminar isso, porque imagine você, se eu ensinar os meus filhos, eu tive isso, né, um tempo na minha casa. Diga que eu não estou. Diga que eu não estou. Esse é um problema muito sério, porque se você dá essa margem para um filho, amanhã ele está mentindo para você também. Ele vai fazer o mesmo com você. E pior, se você der uma margem, a nora, o genro vai fazer. Se há manipulações, haverá manipulações. Que é aquela frase que nós temos falado tanto, né? Seja o genro, a nora que você quer ter, seja o filho que você quer ter, seja o marido que você quer para sua filha, seja a esposa que você quer para o teu filho. Plante isso já. Plante isso já. Quanto mais rápido a colheita. Passividade e hipocrisia. Pode passar. Diga comigo, Gálatas 5, 22 e 23. Diga: mas o fruto do Espírito é amor. Alguém pode chegar a algum lugar sem amor? Sim ou não? E amor, nós estamos falando do amor ágape. Amor incondicional. Viu? Existem várias formas de amor. E agora nós estamos falando do amor de Deus em nós, o amor incondicional. Um amor é um outro desafio, né? Porque você precisa evoluir, maturidade para isso. Porque senão você só vai amar quem te ama. Se não te amar, você não ama. E o amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor que tudo crê, que tudo suporta. É o amor incondicional. Alegria. Alegria é fruto do Espírito. Alegria independe do que esteja acontecendo. Ela vem de dentro. Ela está dentro de você. O Espírito de Deus está aí produzindo um fruto chamado alegria. Paz. O que traz a paz? E nós falamos da paz que excede todo entendimento. É fruto do Espírito. Não é o dinheiro que vai te trazer. Não é uma casa bonita que vai te trazer. Não. É o Espírito. É fruto do Espírito. Porque se fosse assim, gente que tem muito dinheiro e que mora em mansão, em carro importado, tinha paz em abundância, né? E não tem. Paciência. Alguém vai chegar a algum lugar sem paciência? Sim ou não? Meu Jesus, o sermão, bispo, o senhor voltou, só acabou comigo agora. Não consigo nem responder o senhor agora. Esse é um outro erro. Se tudo que você recebe como acusação, você está recebendo errado. É como edificação. Todos nós somos, nós aprendemos com Cristo, com o Espírito Santo. Uma coisa, a não ser que você realmente não queira mudar, aí você pode ficar triste mesmo. Eu não quero mudar, eu quero ser esse mesmo, e não quero viver coisas melhores, estou satisfeito com a vida que eu tenho, que eu não acredito, que ninguém está. Todo mundo quer viver coisas
maiores, melhores, quer viver coisas extraordinárias, seja na sua própria vida, seja com a sua família, seja com os seus filhos, seus netos, e assim as próximas gerações, você desfrutando de uma vida realmente abençoada. Todo mundo precisa disso. Longanimidade, bondade, fidelidade, diga comigo, mansidão. Lembre-se sempre que o manso, você vê que o Moisés foi um dos maiores líderes e era chamado o homem mais manso da face da terra na sua época. Com um povo rebelde, que houve um momento que ele falou assim para Deus, o povo oprimiu ele tanto, que era um povo questionador, murmurador, reclamava de tudo, só vivia para reclamar. Chega um momento que ele virou para Deus e disse assim, Senhor, o que eu fiz para que o Senhor imputasse o pecado desse povo sobre mim? O que eu fiz? Porque o povo pesou sobre ele. Só que com um povo tão, porque eu já estou respondendo aquele que diz assim, porque você não sabe quem que eu tenho perto de mim. Moisés tinha um povo questionador, murmurador, um povo terrível, que nada nunca estava bom, e era o homem mais manso da face da terra. Manso. Força sobre sujeição. Força sobre sujeição. É o manso. Tem muita força, mas essa força está canalizada na direção certa. Diga comigo, domínio próprio. Domínio próprio, fala por si, ou equilíbrio, ou autocontrole, que é uma coisa só. Fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Frase, por favor. A vinha, pode passar essa, pode passar. Porque as chamadas pequenas coisas estão destruindo com as flores e, consequentemente, essa vinha nunca vai chegar a frutificar. Produzir frutos além de agradar a Deus nos realiza. E nós seremos conhecidos por nossos frutos, disse Jesus. Irmãos, não pude falar a vocês, 1 Coríntios 3, 1-3, não pude falar a vocês, diga comigo, como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha que coisa, né? Dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Como criança, porque a criança não está preparada para o alimento sólido. E, como disse, voltando ao início da mensagem, se eu quero herdar, eu não posso mais ser criança. Se eu quero que Deus confie a herança, eu não posso mais ser uma criança. Eu tenho que eliminar as coisas de criança. A Bíblia diz, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando deixei de ser menino, deixei as coisas de menino. Não sou mais menino. Agora eu sou homem, sou maduro. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo, vou repetir, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, diga comigo, e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? E agindo como mundanos? Asinhas não estão aí? Vocês ainda estão, asinhas estão aí. E asinhas estão devorando a sua vinha. As coisinhas, a atitudezinha. Parece que não é relevante. Frase.
As raposinhas são muitas vezes aqueles pensamentos. Não é bem assim. Isso não tem problema, aquilo também não. Esse é um... Geralmente, nós ouvimos um testemunho no final do ano aqui, o pessoal falando sobre isso, né? Que sempre qualquer mensagem era, não é bem assim, não é bem assim, até que o câncer chegou. Quando o câncer chegou, e a vida, entre a vida e a morte, que aí só tinha uma alternativa, crer 100%, 100% inteiramente na palavra, então é bem assim. Agora só tem uma alternativa, ou crer ou crer. Não tem meio termo, não tem nem o crer ou não crer, é crer ou crer. Não tem a outra alternativa. E aí saiu, né, venceu, graças a Deus venceu, e saiu dizendo isso, disse isso para nós. Agora, o que sai do altar, para mim, é bem assim, é lei. Porque às vezes a gente vai ouvir, quando está tudo bem, a gente vai ignorando, né? E esse é o grande erro que muitos cometem. Pode passar, frases. As raposinhas são espertas, elas fazem xixi para enganar o olfato dos cães farejadores, que o dono da vinha coloca para vigiar a plantação. Pode passar? Isso significa que há muitas raposinhas camufladas, escondidas, diga comigo, atrás de desculpas. Sabe por que eu faço isso? Por causa disso. Isso é uma desculpa. Não vai amenizar em nada. Sabe por que eu sou assim? Porque me fizeram isso. Mas é raposinha. Vai continuar te roubando. Vai continuar devorando a tua vinha. A vinha é sua. E é o que eu sempre falo na igreja, o problema é parar de ser roubados. Porque muitas pessoas até conquistam alguma coisa dentro da igreja, mas nunca pararam de ser roubados. Da mesma forma que conquista, está perdendo, está sendo roubado. Porque o ladrão está aí. Camufladas, escondidas atrás de desculpas, justificativas, vitimismo e por aí vai. E são ainda mais perigosas, já que são pequenas e dificulta a visualização. Sabe o que seria importante você fazer? E só gente madura faz? Não é uma coisa fácil? Você tem coragem de deixar a pessoa que você conhece de confiança, seja seu marido, sua esposa, dizer assim, o que você enxerga como uma raposinha em mim? O que você enxerga como uma raposinha? Algo que possa... Faça isso. Ou alguém que você confie. Converse com essa pessoa e diga, o que você consegue enxergar? Principalmente quem está ouvindo a mensagem aqui, nós estamos falando das raposinhas, né? O que você enxerga de raposinha? Ou casal, o que há de raposinhas no nosso meio ainda? Nós precisamos tirar. Para parar de roubar nossa alegria. Para parar de roubar nossa vinha. Vamos eliminar. Vamos reforçar, fechando as aberturas, as brechas que elas podem passar. Porque às vezes se você pensar numa vinha que tem cerca, de repente tem lá 4 fios, mas a pequenininha passa fácil. A grande pode até não passar, mas a pequenininha passa fácil. Então precisa fechar. Cercar. Vamos eliminar. Nós queremos viver uma vida gloriosa, uma vida extraordinária. Queremos que seja esse 2020 seja o primeiro de uma década estrondosa. Amém? Seja ouvinte esquecido não. Sabe quem é ouvinte esquecido? Está escutando aqui, saiu da porta ali, não lembra nem o que ouviu. Como é que o bicho falou mesmo?
Aí o outro fala assim, não lembro também. Deus amado. Cuidado com as chamadas pequenas coisas, pequenas brechas, imprecisões. Que eu estava falando, imprecisões, desrespeito, autoridade. Cuidado, quando você desrespeita, você está plantando para ser desrespeitado. Procrastinação, sempre adiando, sempre protelando, sempre. Pecados não confessados, que está aí oculto, enquanto você não confessa. Não há, né, a misericórdia. Dúvidas, falta de gratidão, porque tem gente que não é grato em nada, nunca, né? Precisa ser grato, isso é uma raposinha, ao invés de começar a agradecer mais pelo que já tem recebido, e se não tem recebido mais, não é culpa de ninguém, a não ser sua mesmo. Né? É tão desagradável quando a gente escuta isso, né? A culpa é sua, a pessoa já fica até, fecha o coração. Fala, minha? Ué, mas de quem mais? É minha? De quem mais? As escolhas são minhas. Eu escolho o que eu vou falar, eu escolho o que eu vou pensar. Escolhe, bispo? Escolhe. Porque pode até vir um pensamento, mas eu vou combater. Pode até vir um pensamento. Nós temos orientações para combater tudo isso. Eu dizia para uma pessoa, a pessoa dizia assim para mim, não, é porque esse sentimento é comprovado cientificamente, os médicos falam, tá bom, mas tudo bem, pode até ser, mas a Bíblia nos dá mecanismo, nos orienta como combater. Como combater? Você pode ser surpreendido por uma tristeza? Pode. Você pode ser surpreendido por uma angústia? Pode. Você pode ser surpreendido por um momento de raiva, de ira? Pode. Mas dar vazão a isso é outra história. Você começa a combater, confrontar. Lembra do Salmo 42, versículo 5, 43, versículo 5 e 11? O Davi dizendo assim, por que você está tão triste dentro de mim, ó minha alma? Por que você está tão perturbada assim? E aí ele vem e se autoaconselha. Então ele está combatendo aquele pensamento, ele está combatendo aquele sentimento. Não está dando vazão. O problema das pessoas é dar vazão ao pensamento. Vem um pensamento, sai pela boca. Vem um pensamento, sai pela boca. Vem um pensamento, sai pela boca. E a pessoa vai alimentando aquilo. Não. Por que você está triste? Por que você está abatida? Por que você está amargurado? Por que você está revoltado, minha alma? Por quê? E aí ele vem e se autoaconselha. Espera em Deus. Confia em Deus, Ele é a tua salvação, você o verá. Amém? Vocês estão muito quietos hoje. Por que vocês estão quietos? Está meditando, né? Vou crer nisso. Eu vou crer nisso. Vou preferir me animar aqui e dizer assim, não, está sendo profundo e está entrando e já está saindo, porque lembra do exemplo que eu dou, né? Entra, enche e joga fora a sujeira. Então está entrando a palavra e a sujeira está saindo. Está assim? A palavra está entrando. E o cisco das brechas, da imperfeição, das imprecisões, do desrespeito, né? E aí vai, né? Falta de tempo para com Deus, com oração, leitura, está saindo, tá? A palavra está entrando, e as inhas estão saindo, amém? Diga comigo, a palavra está entrando, e as inhas estão saindo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, diga comigo, deixei para trás as coisas de menino. Quem tem coisas de menino quer dizer que ainda não se tornou homem, maduro. Então nós precisamos, porque eu não posso mais falar como menino, pensar como menino,
raciocinar como um menino. Eu não posso mais viver no instinto sobrevivência. Eu tenho propósito. Vivemos com propósito. Agimos por propósito. Temos o fruto do Espírito. Pense nisso aqui. E isso vai prepará-lo para herdar, para tomar posse da sua herança. Fique em pé, por favor. Enquanto formos menino, não vamos desfrutar da herança. Ou seja, de tudo que nos pertence. Sem maturidade, nenhum de nós irá viver a plenitude desta vida prometida pelo Senhor. Volto ao primeiro versículo quando eu comecei o sermão. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância, ao máximo até transbordar. Pense nisso. Com seus olhos fechados. É o primeiro ano da década. E se depender de mim, eu não vou deixar você esquecer disso. Eu tenho certeza que nós começamos um novo ciclo da nossa jornada. Receba dessa forma. Tome algumas decisões. Tudo que você identifica que são inhas, raposinhas, atitudezinhas, coisinhas, brechinhas, que ainda existem e estão roubando a sua alegria, roubando o teu sucesso, a tua felicidade, a tua prosperidade. Tome uma decisão. Eu vou eliminar todas elas. Talvez aqui você não consiga fazer isso com tranquilidade, com lucidez. Mas pare em casa. Se possível, converse com alguém que você tenha tranquilidade para fazer isso. E diga o que você enxerga como raposinhas ainda. Eu quero fechar essa brecha. Não aceito mais ser roubado. Não vou perder mais. O diabo não vai roubar mais a minha alegria, minha prosperidade, minha comunhão com Deus, minha paz, meu sucesso. Não vai. Você não é como a formiga, e se eu fizesse uma analogia, a massa lá fora vive como uma formiga. Para onde vai o pote de mel, todo mundo corre na mesma direção. Para onde for. Nós não vivemos como o cão
para agradar ou com manipulações. Nós vivemos por propósito. Com propósito, fazemos as coisas de propósito, com propósito e por um propósito e para chegar a um propósito. Coloque isso dentro de você. Não fazemos por fazer. É como aqui hoje. Não estamos por estar. Estamos de propósito, com um propósito, para um propósito. Você veio aqui com um propósito. E eu não tenho dúvida alguma que Deus fala muitas coisas com você. Coisas que precisam ser trabalhadas, outras que precisam ser eliminadas. Para que realmente você faça proezas em Deus em 2020. Não perca tempo com coisas que não vão contribuir para o teu crescimento, a tua evolução. Você quer crescer espiritualmente? Vai se alimentar espiritualmente. Comece a ler os livros da igreja, para você falar a língua da igreja, o espírito da igreja. Vai meditar na Bíblia. Separe isso como um propósito. Tempo para orar e para falar com Deus e para Deus falar com você. Que Deus vai te dar revelações incríveis. Ele vai te mostrar coisas incríveis, você terá experiências incríveis. Se tem alguma área da tua vida que você quer crescer, evoluir, então vai buscar nessa área coisas que edificam. Não gaste tempo nem assistindo, nem navegando com porcarias que não vão te acrescentar, lendo por ler coisas que não vão te acrescentar. Busque aquilo que vai trazer evolução a você, que está alinhado com o teu propósito. Você quer crescer, você quer evoluir, então tem que estar alinhado com o teu propósito. Vai trazer conhecimento, vai trazer informações, visão, discernimento. E elimine as pequenas indisciplinas. Seja um grande exemplo. Como Paulo disse, olha, o que você tem aprendido comigo, o que você tem visto em mim, então que as pessoas aprendam com você, que elas vejam em você, que elas imitem você, que você seja alguém a ser imitado, alguém a ser seguido. E Deus vai te promover. Deus vai te promover. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Falou, como o exemplo que eu dei aqui, esse exemplo eu poderia ir longe. Tipo mãe ou pai que fala não conta para o teu pai, não conta para tua mãe, esse é um plantio terrível. Esse é um plantio terrível, nunca faça isso, e se fez, corrija. Porque quando você diz assim, não conta para o teu pai, você está dizendo assim, a próxima vai ser você. Ele não vai contar para a mãe também. Ele vai começar a esconder, ocultar, mentir. Ensine para os seus filhos. Seja o sim de vocês sim e o não de vocês não. É sim, é não, é não. O que passa disso é maligno. E o que vem do maligno você não quer. O que passa disso é maligno. A Bíblia diz isso. O Senhor Jesus disse isso. E o que vem do maligno nós não queremos. Porque não tem nada de bom, é roubo. São perdas. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te dê lucidez, que te dê forças. Sabe por quê? Nessa corrida da vida, você não está só para participar. Ou está? Nessa corrida, você não está simplesmente para brincar. Lembre-se da São Silvestre.
Tinha gente fantasiado só de brincadeira lá. Tinha outros só participando. Mas tinha aqueles que tinham um propósito. Estava ali com um propósito maior. Aquilo era a vida deles. E ele está determinado a alcançar o prêmio. Essa é a corrida da vida. Chega de brincadeira, chega só de participar. Entra para vencer. Entra realmente para vencer. A Bíblia diz, você vai correr de tal forma que você vai alcançar o prêmio. Você vai correr de tal maneira que você vai alcançar o prêmio. Ou seja, a recompensa. Fala com o Espírito Santo. E tira todas as indisciplinas. Tira, eu vou me organizar, eu vou levantar mais cedo, eu vou chegar mais cedo nos lugares, se eu falar que eu vou passar, se eu falar que eu não vou, se eu não for conseguir, eu vou dar retorno, eu não vou ter respeito, eu vou eliminar todas as inhas da minha vida, não tem inhas. Essa oração é sua, peça ao Espírito Santo, que você quer o fruto dele na tua vida. Espírito Santo, eu preciso do fruto, eu quero o fruto na minha vida, e as pessoas vão olhar e elas verão o fruto na minha vida, elas verão que o Senhor está na minha vida pelo fruto que eu tenho produzido. Fala com ele. Esse é o primeiro ano de uma década que vai mudar a tua história. Esse é o primeiro ano de uma década que vai mudar a tua história. Esse é o primeiro ano de uma década de grande crescimento, de grande evolução, de grande progresso. É o primeiro. Então vamos começar bem. É o primeiro ano de uma década de grande progresso. É o primeiro. Diga ao Espírito Santo, eu não aceito mais perder tempo, Espírito Santo. Eu não aceito mais ser roubado. E eu quero agarrar as oportunidades, porque é o primeiro ano da década que vai mudar completamente a minha história. Eu vou para um outro nível. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio. Diga para você mesmo, chega de indisciplinas. Diga de inhas na minha vida, chega. Chega de brechinha, chega de coisinha, chega de ser roubado. Chega, não tenho mais tempo a perder. Eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou. Ajuda, Espírito Santo. Que nós possamos caminhar realmente para a excelência. Ajude-nos, ó Espírito Santo, porque se Deus nos deu essa promessa tão poderosa, em Deus faremos proezas. Então nos ajude a nos preparar, a eliminar as brechinhas, as indisciplinas, a falta de precisão. Ajude-nos. Definitivamente, nós queremos ser filhos e não viver vida de escravos. Viver vida de filhos, herdar, tomar posse daquilo que é nosso por direito. Viver uma vida gloriosa, extraordinária, em abundância, até transbordar.
como a tua palavra nos ensina, Senhor. Quantidade excessiva mais do que o necessário. Liberta, Espírito Santo. Ajude a cada um a enxergar cada ponto, cada atitude, tudo que precisa ser trabalhado, eliminado de uma vez por todas. Ajude, Espírito Santo, porque tudo é uma decisão que nós tomamos. Quando a pessoa diz, chega, basta, eu estou mudando, ela muda. Faça a obra, Espírito Santo. Faça, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Ah, como nós precisamos do Senhor, ó Espírito Santo. Ah, como nós precisamos de Ti. Ajude-nos, ó Espírito Santo. Com seus olhos fechados, não deixe passar as oportunidades. O Espírito Santo fala conosco de uma forma muito clara, muito precisa. Busque nele eliminar todos esses pontos, todas essas linhas, definitivamente da sua vida. Chega. Deus tem uma vida gloriosa para você, uma vida estrondosa. Dê condições a Ele. Faça a sua parte, que Ele vai fazer a dele. Você não vive por instinto de sobrevivência. Não. Você vive com propósito e de propósito. Para um propósito. Você não é como a formiga e nem como o cão. Não. Deus tem um propósito lindo com você. Então viva com propósito. Faça com propósito, de propósito, para um propósito. Deus vai te levar para um outro nível. Coloque dentro de você, chega de brincadeira. E eu não quero só competir, agora eu quero ganhar. Eu quero ganhar. E nós como igreja, você sabe que nós somos um corpo. E nós podemos ser um corpo de vencedores. Um corpo de vitoriosos. Um corpo que tem desfrutado de todas as promessas do Senhor. Então seja esse corpo. Você está sendo preparado para isso. E o Espírito Santo vai te ajudar. Adquira bons hábitos. Comece já a ocupar a tua mente com coisas que vão trazer crescimento e evolução a você. Tira tudo que não traz evolução, não traz crescimento. E o Espírito Santo vai te fortalecer cada vez mais. Ele está te preparando para as coisas grandes, para as grandes oportunidades que Ele vai colocar nas suas mãos. Então faça a sua parte. E Ele vai fazer a dele. Vamos para a excelência. Ser um povo de atitudes excelentes, extraordinárias.